Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. A aula de hoje é sobre partidos políticos. Antes de começar sobre falar sobre partidos políticos, a ideia de partidos políticos é algo recente na sociedade. Para pensar que no feudalismo, né, como a gente viu na aula de história, né, antes do surgimento do capitalismo existia o feudalismo, e existiam várias monarquias na Europa, em outros territórios. A ideia de que as pessoas votam e são votadas para representar a sociedade é algo mais recente. E mais recente também, é claro que tem outras experiências de voto e votação, mas a ideia de que pessoas se reúnem, né, a partir da ideologia ou de interesses em comum, enfim, né, em grandes partidos, em uma quantidade considerável de pessoas em prol de uma ação política, é algo mais recente. Né? Ou os partidos políticos, como a gente vê hoje, a estrutura que se tem é algo mais recente. Né? Os partidos políticos também, né, a gente tem que entender, para além dos partidos eleitorais inscritos no Tribunal Superior Eleitoral, o que a gente geralmente costuma conhecer como partidos, né? A tal partido, partido do prefeito, do governador, de um deputado, enfim. Para além desses partidos, a ideia de partido político, né, é também para além das eleições a ideia de se tomar partido sobre alguma causa, ou seja, indivíduos, a ideia mais geral de partidos políticos é a associação de indivíduos que se unem, né, em prol de uma causa, ou em prol de uma visão política, em prol de um conjunto de ideias políticas e se reúnem justamente para disputar o poder alicerçados, baseados nesses interesses em comum, nessas ideias em comum. Ou seja, os partidos políticos são associações que têm o objetivo de disputar o poder político. Hoje em dia a gente conhece como partidos eleitorais, que disputam as eleições. Mas a ideia mais geral de partidos, né, injustamente vem a partir da, da transformação da sociedade, da passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista, né, uma abertura política. As pessoas começam a participar com maior ênfase na vida política da sociedade. Né? Isso não está focado, não está limitado apenas à monarquia. Né? Quando há a, a constituição da sociedade em democracia representativa, ou seja, uma democracia direta, que a gente não exerce as decisões diretamente, mas a gente elege representantes e a partir desses representantes eles vão decidir as coisas na sociedade, as leis, as normas, as regras, o orçamento público, entre outras coisas. Então é uma democracia representativa ou uma democracia indireta. E mais recentemente, então, com a democracia representativa, é que a gente tem a ideia de partidos políticos, pessoas que se unem para tomar partido em relação a alguma causa ou algum interesse em comum, ou enfim, alguma forma de ver a sociedade. Além disso, né, a gente tem formas de ver a política, né, em diferentes épocas, em diferentes situações, em diferentes regiões, há algumas características ou grupos políticos que a gente que a gente a gente estudou em alguns momentos na história. Algumas das formas de caracterizar alguns agrupamentos políticos tem a ver com o seu contexto. Por exemplo, vocês devem ter estudado, na Revolução Francesa havia os jacobinos e os girondinos. Né? Eram dois agrupamentos políticos com concepções políticas, concepções sociais, concepções de sociedade e interesses diferentes. Né? Esses dois grupos. Assim como na Revolução Russa também, mencheviques e bolcheviques, ou dois grupos específicos, né, daquele contexto. Ou, por exemplo, na atualidade, nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. Então, há várias formas de caracterizar os agrupamentos políticos. Né? Muitos deles eles são limitados, vamos dizer assim, ou eles são característicos de uma época. Né? Hoje em dia, talvez não faça muito sentido falar em girondinos e jacobinos, que é uma definição da Revolução Francesa. Então, é algo que fica mais restrito ao seu tempo. Algumas definições a gente usa até hoje, por exemplo, partidos de esquerda e partidos de direita. A gente já vai ver
da onde que se originam essas concepções. Mas uma forma de definição, né, de agrupamentos políticos, né, que não são agrupamentos políticos específicos, mas categorias de linha política, de forma de ver a disputa de poder, é a definição a partir de reacionário, conservador e progressista. Isso é algo mais geral, ele não depende de um contexto específico. Né? No caso, por exemplo, da Revolução Francesa, da Revolução Russa ou nos Estados Unidos, é algo que pode ser aplicado em diferentes contextos, em diferentes épocas. E qual que é o sentido, né, dessas três definições, reacionário, conservador e progressista? Justamente ele pode ser aplicado a qualquer tempo ou a qualquer, a maioria de tempos ou de épocas ou de contextos, porque ele tem ele é baseado, né, na questão temporal, na questão do tempo, né? Ou seja, claro que justamente depende do seu contexto, né? Mas ele é algo que pode ser aplicado em diferentes contextos com a mesma regra. Como assim? Né? A ideia separar, a gente tem o tempo, três definições, três separações do tempo mais gerais, né? Passado, presente e futuro, e reacionário, conservador e progressista tem a ver com isso, passado, presente e futuro, mas não necessariamente, né, passado em questão de inovação tecnológica ou passado literalmente o passado, mas a gente está falando, ou o futuro, ou o presente, a gente está falando especificamente dos valores morais, da condução da sociedade, das regras, das normas, das leis, né? Ou seja, a gente está falando de política, né, dos valores morais, éticos da sociedade. Então, quando a gente fala passado, presente e futuro, a gente está falando desses valores, né? E reacionário, né, tem a ver com... A palavra reacionário tem a ver com reação, ou seja, a ideia de que a sociedade se transformou e é necessária uma reação para voltar à sociedade com os valores antigos. Né? Tem a ver a palavra a reacionário tem a ver então com reação, tem a ver com algo que aconteceu e eu vou reagir a partir desse acontecimento. O reacionário, o ideal, reside no passado, no que foi e não será mais, salvo se retomarmos aos valores antigos. Ou seja, a ideia do reacionário é a volta no tempo, no sentido, não a volta no tempo das inovações tecnológicas, né? Voltar no tempo como, enfim, como se fosse literalmente voltar no tempo, né? Como em algum filme, por exemplo, de de viagem no tempo. Mas em relação, né, não é possível voltar no tempo pelo desenvolvimento tecnológico, social da sociedade, mas voltar aos valores do passado. Voltar aos valores do passado, a ética, a moral, a forma de ver o mundo, a forma de se comportar, né? Essas questões. Ou seja, aquela ideia que a gente vê geralmente em algumas pessoas de que como era no passado era bom, ou naquela época não existia isso, ou naquela época era diferente. Ou seja, a ideia de voltar ao passado, naqueles valores que se perderam, que mudaram com as transformações da sociedade. Essa ideia do reacionário, então, valores que o ideal do passado, a sociedade moralmente ou eticamente, ou a forma de conduta da sociedade no passado era bom, a sociedade passou por transformações e essas transformações tornaram, né, a sociedade pior no aspecto moral, ético, nas condutas, e é preciso retornar, né, reagir à ideia da reação, a essas transformações, retornar aos valores do passado. Segunda definição ali, a segunda forma de categorização é o conservadorismo, né? É uma palavra bastante sugestiva, a ideia de conservar, né? O ideal do conservadorismo está no presente, ou seja, é necessário conservar os valores da sociedade atual, né? Ou seja, baseado no tradicionalismo e na transformação gradual, que em geral se contrapõe a mudanças abruptas, ou a mudanças radicais, ou mudanças profundas da sociedade. Se vê que os valores da sociedade antiga, né, da sua sociedade anterior, ou os valores da antigamente, né, estavam ultrapassados, era necessário mudar a sociedade, aqueles valores, aquelas tradições, aquela forma de ver o mundo, a forma de se comportar não era adequada ou não é o almejado, o desejado hoje em dia, né, e por isso a sociedade passou por transformações e essas transformações
implementaram novos valores. Implementaram uma nova ética, uma nova moral, uma nova forma de conduta na sociedade. E essa forma de se organizar em sociedade, agora atual, que passou por transformações, e chegou nessa forma de organização social, é adequada, é boa, né? E por isso é necessário que, não que seja perfeita, mas e por isso que necessita algumas transformações graduais, algumas transformações pequenas, mas que que não haja perda desses valores, né? Que esses valores permaneçam porque eles são adequados, eles são bons para a sociedade. Ou seja, não há necessidade de mudança, há necessidade de conservar esses valores atuais da sociedade. Essa é a ideia do conservadorismo, a ideia de permanecer, de continuar esses valores baseados na tradição, baseados, né, nos costumes, baseados no que já é feito, ou seja, manter a sociedade do jeito que está, no sentido de valores, de ética, de moral. Terceira categoria de progressistas, ou seja, a ideia de progresso, a ideia de transformações contínuas, ou seja, a ideia que vocês viram em algumas aulas de história, de geografia, que é a ideia de que a sociedade vai para frente, sempre se transformando e sempre inovando. Ou seja, a ideia do progressismo é uma ideia adepta a mudanças, né, contrárias ao conservadorismo e à situação atual da sociedade, né? A ideia é que a sociedade no passado era ruim, passou por transformações, os valores, as tradições, a ética, a moral, a forma de conduzir a sociedade, o sistema econômico, social, político era ruim, passou por transformações, né? Isso foi positivo, mas é necessário dar um passo além, né? Não que os valores estejam no futuro, no sentido que, por exemplo, não há possibilidade de defender algo que não existiu ainda, né? Diferente do conservadorismo e diferente do reacionário, né? Não há definido, né, de forma clara, objetiva, os valores, né? Ou não há definido, né, a experiência em si, porque a ideia é justamente que se tome outras experiências, que se tome outros valores e que se transforme a sociedade numa ideia de progresso, de que a sociedade precisa se transformar continuamente, que ela precisa avançar, né, no seu desenvolvimento. Essa ideia dos progressistas, então, a ideia seria a sociedade, né, atual, ela não estaria ainda o suficientemente boa ou adaptada às nossas necessidades e necessitaria fazer transformações e não transformações como que se coloca no conservadorismo, de pequenas mudanças, né, mudanças pontuais, mas uma transformação na sociedade. Essa é a ideia, então, do reacionário conservador e progressista, passado, presente e futuro. E uma definição também que a gente ouve bastante, a gente escuta de tal partido é de esquerda, tal partido é de direita, é a ideia de esquerda e direita, né? Falando a noção de esquerda e direita, né, ela vem da Revolução Francesa, né? Posições políticas que se originaram na Revolução Francesa, e ela é muito utilizada no capitalismo, né? Por mais que a gente viva há cerca de 300 anos no capitalismo, é algo recente para a história da humanidade. Claro, 300 anos é bastante coisa, né? Ou o capitalismo já está consolidado já há bastante tempo, mas, né, para os parâmetros da humanidade, né, lembrando da Roma Antiga, da Grécia Antiga, do Egito, né, essa concepção de esquerda e direita é algo contemporâneo, é algo recente, é algo justamente da sociedade capitalista. Né? É algo que nasceu, essa definição, a partir da Revolução Francesa e se estendeu a todos os agrupamentos políticos dentro do capitalismo. Né? Ou seja, algo mais recente na história da humanidade. A definição de esquerda e direita tem a ver com a interpretação do capitalismo. Por isso que é própria do capitalismo essa definição. Né? Não faz sentido falar em esquerda e direita em uma sociedade feudal, por exemplo. A definição de esquerda e direita tem a ver com a interpretação do capitalismo. Ou seja, uma interpretação de que o capitalismo possui um funcionamento próprio e esse funcionamento ele não deve ter intervenção nesse funcionamento. E outra definição de que o capitalismo ele tem um funcionamento que gera desigualdade, que leva a desigualdade, e é preciso corrigir, né, essas desigualdades,
essas situações que levam à desigualdade. Essa é a principal diferença. Na direita, né, os partidos de direita, em geral, é claro que a gente precisa entender, né, que algumas pautas, por exemplo, da esquerda no Brasil, em outros países são utilizadas inclusive por partidos de direita. Ou pautas em outros países, né, que são utilizadas por partidos de direita, é característico de partidos de direita, talvez no Brasil sejam utilizados por partidos de esquerda. Ou seja, tem algumas questões, tem algumas pautas, algumas reivindicações, algumas defesas ou posições contrárias que é diferente. Em um país isso está mais focado na esquerda, em outro país está mais focado na direita. Ou em uma época isso era uma defesa da direita e passou para a esquerda, ou vice-versa, enfim. Algumas posições, alguns contextos específicos, né, a gente não tem como definir de esquerda e direita. Às vezes é uma questão da situação, do contexto. Mas algo mais geral que a gente pode falar de esquerda e direita, de diferentes países, de diferentes épocas, é a interpretação do capitalismo. E daí a gente vai, por isso a gente está falando de uma forma mais geral, né? É bom ponderar o próprio contexto que se está falando. Ah, mas tal partido de esquerda está defendendo isso, ou tal partido de direita está defendendo isso. Aqui a gente está vendo uma formulação mais geral. Nesse sentido, os partidos de direita, eles teriam a ideia de que o capitalismo, em geral, os partidos de direita, têm a ideia de que uma ideia mais voltada ao liberalismo, né? Lembrando, liberalismo clássico do John Locke, do Adam Smith, de outros pensadores liberais, de que o capitalismo tem o seu funcionamento próprio, né? Ou a sociedade capitalista tem o seu funcionamento próprio, e o Estado ele deve intervir só em situações delicadas, ou situações de conflito, em situações em que a sociedade não consiga solucionar aquele problema. Ou seja, o papel do Estado está relegado a apenas situações pontuais. Ou seja, o Estado ele não deve intervir na vida pessoal, privada das pessoas excessivamente, ou na vida econômica. O Estado deve só deve participar, só deve se colocar em situações em que a sociedade realmente não consegue solucionar ela mesma. Então a ideia é de que o capitalismo ele tem o seu próprio funcionamento e que o Estado ele não deve intervir na economia, né? Senão isso vai prejudicar a economia e o próprio funcionamento capitalista. É mais ou menos como o capitalismo fosse uma máquina que tem o seu próprio funcionamento, por exemplo, o motor de um carro, e o Estado é apenas um mecânico que vai consertar algo pontual, algum problema, mas o motor tem o seu próprio funcionamento. Não posso chegar e colocar uma ferramenta dentro do motor que isso vai atrapalhar o funcionamento do motor. Ou seja, a ideia do partido de direita é a favor da não intervenção do Estado na economia para que ela cresça mais, ou seja, que ela tenha o seu próprio desenvolvimento. Ela tem a sociedade capitalista, a economia capitalista tem sua própria lógica, seu próprio funcionamento, e ela precisa não ter intervenções externas para ter o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio funcionamento e a partir disso o seu próprio desenvolvimento. Outra concepção, aí do outro lado, né, os partidos de esquerda, eles se entendem que o capitalismo, o funcionamento do capitalismo leva à desigualdade. Isso significa que as pessoas vão ficando cada vez que a desigualdade ela vai crescendo no capitalismo. Algumas pessoas vão tendo prestígio, poder, dinheiro na sociedade e outras pessoas vão sendo relegadas a uma posição de exclusão social. Ou seja, dentro do funcionamento do capitalismo, há uma situação favorável ao crescimento da desigualdade social. E, nessa concepção, para os partidos de esquerda, o Estado deve intervir e diminuir essas desigualdades sociais. E aí é importante falar uma definição, uma explicação. Os partidos de esquerda não necessariamente são contra o capitalismo. Eles podem ser, mas não necessariamente. Ou seja, a ideia de que o Estado precisa intervir na sociedade, e mais especificamente na economia, para amenizar essas desigualdades ou acabar com essas desigualdades. Ou seja, a ideia de que é necessário uma ideia mais radicalizada, vamos dizer assim, que é necessário acabar com o capitalismo, acabar com as desigualdades, mas uma ala da esquerda, uma parte da esquerda, entende que é necessário permanecer no capitalismo ou permanecer a economia capitalista
mas diminuindo a desigualdade. Ou seja, né, temos posições contrárias à desigualdade social. A ideia é amenizar, ou seja, diminuir a desigualdade social ou acabar de fato, né? Ou seja, interferindo na própria sociedade capitalista. Essas posições é importante pensar que a esquerda, a própria esquerda, tem fragmentações, né, partes dentro da própria esquerda, assim como a direita também há partes, né, há grupos, né, conflitantes dentro da própria direita ou grupos com posições diferentes dentro da própria esquerda. Mas esse é a visão geral sobre esquerda e direita, em que na direita o Estado não deve intervir na economia, fazer com que a economia capitalista tenha o seu próprio funcionamento, e na parte da esquerda que a sociedade, que o Estado ele faça uma intervenção na economia, ou seja, tome algumas medidas interferindo na economia para que se diminua as desigualdades ou se acabem com elas. Aí também posições diferentes dentro da própria esquerda. A aula de hoje é sobre isso, sobre partidos políticos. Até a próxima aula.